Um escândalo de espionagem revelado no final de março trouxe uma espécie de crise diplomática entre os dois países. No cerne da questão, algo que te impacta diretamente, a sua conta de luz. Acontece que o escândalo de espionagem envolvia a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Itaipu binacional, não à toa, o outro país, a outra nação desse binacional é o Paraguai. Essa tensão circunda em volta de um escândalo de espionagem envolvendo a renegociação de termos de tarifas da produção energética. Hoje, isso chega a mais um dos seus desdobramentos, conforme os chanceleres, os ministros das Relações Exteriores de Brasil e Paraguai encontram-se, rumam então a Buenos Aires para um encontro. Vamos começar passando pela apuração, vocês têm os detalhes aqui na sequência. O que acontece é o seguinte, o chanceler paraguaio Rubem Ramírez se encontra, então, hoje em Buenos Aires, na Argentina, com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Isso acontece depois da suspensão de negociações sobre o anexo C do Tratado da Usina Elétrica Binacional de Itaipu. Como eu dizia, algo que pode afetar diretamente a conta de luz, a gente vai chegar lá. Recapitulando do que se trata essa crise, vamos passar pelos detalhes para chegar no que isso significa no seu bolso. O governo do Paraguai subiu o tom contra o Brasil depois da confirmação de uma operação de espionagem orquestrada pela Agência Brasileira de Inteligência contra funcionários paraguaios. O chanceler também confirmou, o brasileiro, que a viagem à capital argentina visa uma reunião com ministros de Relações Exteriores do Mercosul, que acontece amanhã. Vamos então a como começou essa crise diplomática. O que vocês veem ao meu lado vai ser uma matéria do portal UOL. Sobre Lula, ABIN fez gestão hacker contra o governo do Paraguai. Isso era apenas uma matéria, não havia substância oficial. No entanto, ela rapidamente inflamou as redes e veio uma resposta do governo. O Itamaraty publicou uma nota dizendo que eles não tinham participação na ação que ocorreu no Paraguai e que isso era por conta do governo anterior. Mas nesse jogo de responsabilidade, se é o atual governo ou de 2022, o que encerrou em 2022, que foi responsável por esse escândalo de espionagem, o que acontece é que o escândalo se confirmou com essa nota. Tinha uma fonte oficial, agora confirmando que antes era apenas uma fonte da imprensa. Veio esse esclarecimento, dizendo que a operação foi encerrada em 27 de março de 2023, poucas horas então depois que o UOL divulgou isso. A reação do Paraguai foi imediata e enérgica. O chanceler Rubem Ramírez, do Paraguai, em nome do governo paraguaio, anunciou a suspensão por tempo indeterminado de todas as negociações relativas às tratativas quanto ao Itaipu, quanto à renegociação de tarifas. O governo de Santiago Peña, no Paraguai, nós temos aqui as imagens dele, então, convocando de volta, convocando o embaixador brasileiro em Assunção, o embaixador paraguaio. No Brasil também foi convocado para prestar esclarecimentos a respeito do episódio. Segundo Santiago Peña, a decisão de suspender as negociações com o Brasil foi uma medida necessária em defesa da soberania nacional. A gente tem uma entrevista aqui com Santiago Peña, ele é uma pessoa que tem um alinhamento mais à direita, não tem tanto alinhamento com Lula em termos de tradição política, e, claro, ele também tem uma posição muito veemente a respeito da Guerra do Paraguai e questões históricas, a gente trata disso mais adiante no segmento. Apesar dessa postura do Santiago Peña, quanto a essa conversa que vem agora, o chanceler Rubem Ramírez depois adotou um tom mais conciliatório, disse que estava preparado para negociar e confirmou a existência de uma proposta paraguaia para resolver a questão. Ele disse que eles têm um prazo e eles gostariam de cumpri-lo, gostariam então de manter a data em 30 de maio, dia 30, o finalzinho do próximo mês, para que se chegue a um acordo. Muito bem, a acusação era que a ABIN estava espionando então conversas, diálogos. As denúncias revelavam o seguinte: a ABIN teria acessado sistemas de computador de altos funcionários do governo paraguaio, incluindo do presidente Santiago Peña, congressistas, diplomatas e representantes da agência paraguaia ANDE. O objetivo seria obter vantagens nas negociações, então, em Itaipu, do anexo C, explicando o anexo C do tratado, define as bases financeiras da usina. O que está em jogo, então? Esse era o escândalo. O que está em jogo nesse anexo C do que a gente está falando? O fator interno do Brasil ganha relevância. O fim da incorporação do bônus de Itaipu nas contas de luz residenciais. Isso já provocou um aumento nas tarifas, isso contribui para a inflação, contribui para um maior custo na sua conta de luz e, claro, o custo da energia também pode desencadear outros custos, afinal de contas, a energia não é só para a luz dos domicílios, ela também cumpre propósitos industriais, etc. Iluminação nas cidades, civil. Havia um bônus
que era um desconto para o Brasil, um preço preferencial devido a um salto positivo na conta de Itaipu. Então vamos aos dados. A inflação de fevereiro no Brasil registrou alta de 1,31%, foi impulsionada por um aumento muitas vezes maior de 16,80% na conta de luz residencial. Isso é diretamente atribuído ao fim do repasse dos recursos excedentes de Itaipu. Explicando, a usina gera um excedente de energia que o Paraguai é obrigado a vender para o Brasil a um preço menor, a um preço preferencial, segundo esse anexo C, esse termo que está para ser renegociado agora. Historicamente, parte desses recursos era utilizada para subsidiar a energia para o consumidor brasileiro. Vocês entendem como a negociação é importante e como esse escândalo de espionagem também toca num ponto central, que lida mesmo com a economia e com a conta de luz que chega na sua casa, na minha casa, aqui nesse estúdio, todos os meses. Agora, eu falava da postura do presidente paraguaio Santiago Peña e a gente vai voltar agora lá atrás. Claro, a guerra do Brasil com o Paraguai, a guerra do Paraguai é um episódio notório, histórico, e se no Brasil ele tem implicações grandes, no Paraguai é ainda mais. Aquilo, afinal de contas, deixou o Paraguai em frangalhos, muito dizimado. O presidente Santiago Peña tem opiniões fortes a respeito, e isso parece que abrir velhas feridas. Vamos voltar lá atrás. O Ministério Público do Paraguai, olha o clima de mal-estar, já abriu investigação criminal a respeito do caso. A suspensão das negociações do anexo C coloca em risco esse acordo bilateral. A previsão de assinatura, como eu dizia, é para 30 de maio. Agora é uma missão delicada para o governo Lula de fornecer esclarecimentos satisfatórios ao Paraguai, reestabelecer a confiança, garantir que as negociações prossigam. Essa é a missão de Mauro Vieira, conforme ele vai para Buenos Aires para encontrar, então, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai. Agora, se a gente falava que Santiago Peña, um sujeito mais à direita, tem uma tradição política diferente da de Lula, a história é a seguinte. Eles começaram o relacionamento de forma... vamos aos detalhes, aí cada um tira a sua própria opinião. Aqui é o nosso dever informar, afinal de contas. Santiago Peña, no contexto desse episódio, relembrou uma viagem ao Brasil em janeiro de 2024. Ele disse que foi uma reunião muito dura, na qual ele acredita ter transmitido ao país vizinho, a gente, muitas verdades que provavelmente nunca antes haviam sido ditas por um presidente paraguaio. Peña disse que essa postura firme contribuiu para o aumento da tarifa da energia paraguaia excedente de Itaipu, acordado em maio de 2024. Então, que essa postura firme teria contribuído para uma divergência na negociação das tarifas de energia. Ele chegou a fazer referência, o próprio presidente do país, à matéria do UOL. Ele detalhou como a ABIN buscava, a matéria que detalhou como a ABIN buscava, então, essas informações confidenciais. Agora, se esse é o contexto, isso é o que acontece na visita, agora a gente entende o que está em jogo. A próxima parte pela qual a gente passa nesse segmento é que isso não acontece no vácuo. Conforme se a gente fala de divergências entre Lula e Santiago Peña e nos seus pensamentos, nas suas linhagens políticas, isso acontece enquanto, lá em Honduras, ontem mesmo, vários líderes da América do Sul se reuniram. Lula estava lá. Santiago Peña, esse presidente paraguaio, não. Nem Javier Milei, da Argentina. Enquanto acontece esse fenômeno, Brasil-Paraguai, lá em Honduras é o seguinte, a 9ª cúpula de chefes de Estado e de governo da CELAC, significa Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Ela se encerrou, e se há divergência entre Lula e Santiago Peña, essa divergência também se traduz em mais líderes do continente, um clima de fragmentação e polarização regional. Nós temos então a imagem deles se reunindo ontem, vocês veem aqui ao meu lado. Apesar de dias de debates, o resultado foi o seguinte, não houve uma declaração de consenso no final. A Argentina, Paraguai e Nicarágua optaram por não aderir ao documento final do encontro. Era uma declaração com 6 pontos que teciam críticas a medidas comerciais unilaterais. É uma aparente indireta para as políticas de tarifas do presidente americano Donald Trump, apesar de nominalmente, etc., as coisas ficarem relativamente vagas. Mas Lula se manifestou ontem, nessa mesma cúpula, dizendo que não havia vencedores em guerras comerciais. O texto da CELAC reafirmava rejeição a medidas coercitivas unilaterais. Aqui eu estou lendo o que está escrito no documento lá. Medidas coercitivas unilaterais que contrariam o direito internacional, incluindo aquelas que restringem o comércio internacional. Bom, muito bem, vocês têm aí então o contexto da crise e do escândalo de espionagem na ABIN.